Quantos estão famintos por uma palavra? Glória a Deus. Quantos querem participar e arrancar a palavra do altar? Levanta a mão, vai. Ontem nós perdemos um amigo, fez parte de um tempo da nossa história. E eu acordei hoje pensando, quantas vezes nós entregamos o nosso mais ou menos na casa. Deveríamos estar saltando, pulando, tocando o teto, até que Deus faça o céu descer. E muitas vezes entregamos um culto que não é o culto que o Senhor deseja receber. Mas nessa manhã eu creio que você vai entregar o seu melhor culto. Você está comigo aqui? Nós estaremos entregando o nosso melhor culto nessa manhã, para a glória de Deus. Começamos hoje a série Tempo de Viver o Sobrenatural. Quem pega essa palavra? Esse mês vai ser o tempo de você viver o sobrenatural. Alguém pega essa palavra? Amém? Glória a Deus. Lucas 17, versículo 14. Apenas esse versículo. Ontem o Espírito Santo me atingiu com essa palavra. Eu estava sentado numa pedra, olhando para a natureza. E o Espírito de Deus falou comigo, e eu quero comunicar à igreja aquilo que Ele, com tanto cuidado, com tanto zelo, falou ao meu coração. Está escrito assim: e Ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Até aqui. O tema da mensagem é o poder da obediência. O poder da obediência. Quantos obedientes nós temos aqui? O poder da obediência vai fazer você viver o sobrenatural. Amém? Você pode estender as mãos agora em minha direção. Alguém pode me abençoar? Eu preciso sentir. Você não tem ideia o poder da tua oração. Manai cantore cantorabasaka rabashoko torobarabasar maracatarabasoko dorabacharabas. Eu sei que muitos de nós deixamos de acreditar no poder do Espírito Santo. Eu sei que muita gente que está aqui acredita que o Espírito Santo foi para o tempo dos profetas, para o tempo dos apóstolos. Mas eu sinto no meu espírito que nesses dias o Espírito vai voltar a se mover como antes se movia. Se você acredita nisso, vai, libere uma palavra sobre mim. Libere uma palavra sobre o altar. Diga assim: Deus, fala através do teu filho. Senhor, não permita que ele fale aquilo que está no coração, mas aquilo que está no teu coração. Nagai sokotoroba shakataraba sokotoroba rabakataraba sorokotorobaras. Manai cantoro cotoroba xaraba caraba caraba socotoroba rababarabassa. Mere canchoro cotoroba rabasocotoroba rabarabarabarabassas. E cantoroba checaraba chocotoroba rabarás. Ai, nós acreditamos que os céus irão se abrir. Nesta manhã, nós consagramos esse ambiente ao Senhor, para que o Senhor desça sobre este lugar. Aonde estiver um coração de pedra, seja substituído agora por um coração de carne. Aonde estiver um faminto e uma faminta na presença do Espírito Santo, que o Espírito de Deus possa soprar, 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 soprar. Toca nele, Espírito Santo. Toca nela, Espírito Santo. Toca-nos com a tua glória. Toca-nos com a tua presença. Toca este ambiente para que todos saibam que o Senhor é Deus. Levante as mãos e adore, vai. Você que fala em outras línguas, vai. Racarabacharabacarabacarabas.
Declare Ele. Alguém está comigo para dizer glória a Deus? Escute, esse texto é muito interessante, até porque ele esconde muitos detalhes, pastora Lorena. Diferente do que imaginamos, Israel nesse tempo, Carlinhos, Silvana, tinha sido subdividido em 3 partes. Eu não disse fracionado em 2 reinos. Primeiro, nós estamos falando da Judeia, onde ficava Jerusalém. Segundo, nós estamos falando da Galileia, onde Jesus morava, e onde também foi estabelecido Cafarnaum. Guarde o nome dessa cidade, porque mais tarde se tornaria o palco dos maiores milagres que o mundo antigo já conheceu. Terceiro, Samaria, onde vivia os samaritanos. O texto vai narrar que Jesus estava em Cafarnaum, então ele passou por Samaria e pela Galileia. De Cafarnaum para Jerusalém nós temos uma geografia de 136 quilômetros. Observando o que os estudiosos dizem, nós temos um percurso de aproximadamente 10 dias. É importante refletir que esta é a última viagem de Jesus para Jerusalém, antes de ser preso e depois morto pela morte de cruz. A história vai dizer que durante o percurso de 10 dias, Jesus vai vivenciar alguns episódios extraordinários. O primeiro episódio é quando ele se encontra com um jovem mancebo, conhecido como jovem rico. O segundo episódio, não menos importante, é quando ele se depara com Zaqueu e vai dormir na casa do publicano. O terceiro episódio, também muito relevante, é quando o Senhor, ele vai discorrer, dizendo que se não nos tornarmos como crianças, não veremos, tampouco adentraremos no reino dos céus. É nessa mesma viagem que os discípulos vão discutir quem seria o maior no reino. E é nessa mesma viagem que o Senhor, ele vai curar os 10 leprosos. É importante também entendermos que uma curiosidade é revelada por Lucas, porque Lucas vai dizer que Jesus passou pelo meio de Samaria. Naquele tempo havia uma guerra cultural. Diga comigo, guerra cultural. Os samaritanos não se davam com os judeus. Havia uma grande turbulência de violência. Por isso não era comum um judeu passar pelo meio de Samaria. Mas Jesus é especialista em fazer coisas incomuns. Eu vou repetir, mas Jesus é especialista em fazer coisas incomuns. Eu vou repetir porque alguém precisa pegar essa palavra. Mas Jesus é especialista e vai fazer coisas incomuns na vida daqueles que acreditam. Só quem acredita diga glória a Deus. Jesus, ele passa pelo meio de Samaria, correndo até risco de vida. Quando ele percebe que havia uma aldeia de leprosos, ele não apenas olha a aldeia, mas ele entra dentro da aldeia. E o texto vai dizer que Jesus vai fazer aquilo que ninguém está disposto e disposta a fazer. Por isso, levante a sua mão direita, seja profeta e declare comigo: eu creio que por minha causa, hoje, Jesus irá entrar em lugares
sem nenhuma autorização. Jesus está entrando em lugares nessa manhã sem autorização para beneficiar você. Jesus está se movendo através do seu Espírito para entrar em lugares que você não poderia entrar, para que o nome dele seja glorificado e a glória dele toque na tua vida. Alguém recebe essa palavra? Diga comigo: glória a Deus. O texto que lemos vai dizer que Jesus, ele entra em uma aldeia. Haviam 10 leprosos dentro desta aldeia. Para quem não sabe, a lei é extremamente radical para com os leprosos. A medicina nessa época era extremamente limitada. Então, uma pessoa com uma simples mancha em sua pele já poderia ser analisada como um propenso leproso. Quando isso acontecia, essa pessoa ela era separada por um período de 14 dias. Ela ficava aos olhos do sacerdote. E se ela fosse diagnosticada como uma leprosa ou um leproso, ela não poderia sequer voltar para casa para pegar os seus pertences e também se despedir da sua família. Ela era excluída imediatamente do convívio com a sociedade. No Levítico, no livro das leis, vai dizer no capítulo 13, que a partir daqui, essa pessoa não podia mais comprar, essa pessoa não podia mais vender, essa pessoa não podia mais receber ajuda, a não ser de alguém que também estivesse com lepra. Alguns estudiosos chegam a dizer que a lepra é tão agressiva, mas tão agressiva, que ela era capaz de rapidamente fazer com que a cartilagem das orelhas, do nariz, fosse arrancados. As pessoas perdiam orelhas, perdiam nariz, perdiam os dedos das mãos e também perdiam os dedos dos pés. E como se isso não fosse suficiente, eram arrancadas do convívio social e religioso. Quando Jesus decide entrar naquela aldeia, Jesus está liberando um comunicado público dizendo assim: não há lugar que eu não possa ir, não há prisões que eu não possa abrir, não há cadeias que eu não possa quebrar, não há dor que eu não possa tirar, não há alma que eu não possa salvar, e não há enfermidade que eu não seja capaz de curar. O que Jesus está dizendo nesta manhã é: o teu problema não é páreo para a minha glória. Aquilo que você chama de impossível, na minha presença eu vou apresentar o meu poder sobrenatural. Só quem acredita que o Senhor está entrando na tua causa, bem forte, diga glória a Deus. Levante as suas mãos e adore comigo, vai. Ele virá. Adore, vai. Soberano em Se ele descer aqui, está tudo resolvido, vai. Vai, adore, vai. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Vai mais forte, vai. Virá. Vai, chama ele, vai. Soberano em poder, ele virá. Vai, convida o Espírito para descer, vai. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Só uma vez, diga. Vai, declare, vai. Por ele que eu estou gastando a minha vida. É isso, ó. Perdendo tudo por amor e com alegria. Segura aí. Mão direita, que você é profeta e profetiza. Declare comigo bem forte: não importa a gravidade do meu problema, hoje Jesus chegou e haverá solução. Só quem acredita aplauda o Senhor bem forte, vai.
Eu quero aplicar esta palavra, eu quero que você pegue no espírito essa palavra, porque nós acreditamos no que pregamos. Não cremos que um culto é como o outro, porque todo culto é um grande culto. Eu quero liberar aqui 3 instruções. Quantas instruções? 3 atitudes que te levarão a viver ainda este mês o que chamamos de sobrenatural. A primeira atitude: tenha consciência que Jesus está de olho em você. Tenha consciência que Jesus está de olho em você. Em Lucas 17, no versículo 14, o texto vai dizer assim: e ele, vendo-os, disse: ide e se mostrai aos sacerdotes. Quando observamos alguns textos bíblicos, compreendemos que não foi o paralítico de Betesda que viu Jesus, mas foi Jesus que viu o paralítico de Betesda. Quando olhamos para Lucas no capítulo 13, percebemos que não foi a mulher encurvada que viu a Jesus, foi Jesus que viu a mulher encurvada. Quando visitamos Lucas capítulo 5, no versículo 1, percebemos que Jesus estava sendo pressionado pela grande multidão. E a Bíblia vai dizer que mesmo pressionado, os olhos do Senhor estão de olho no barco de Pedro. Jesus não tira os olhos de você. Jesus não tira os olhos de mim. Os seus olhos, está escrito em Apocalipse, são como chamas de fogo. Ele está te vendo nesta manhã. Ele vai te ver na segunda, na quarta, no meio da sua maior aflição, Ele estará, porque há uma promessa dispensada sobre a igreja, e ela diz assim: eis que estou com vocês todos os dias das suas vidas, até a consumação dos séculos. É por isso que Isaías o profeta vai declarar, proclamar, dizendo: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não vos queimará, nem a chama arderá em você. Esta é uma manhã que o Espírito Santo está reafirmando a você e a mim, que Ele estará comigo, que Ele estará com você durante todo o mês de abril. Você não estará sozinho, Ele estará com você. Quem pega essa palavra, diga glória a Deus. O texto que lemos diz que Jesus está vendo eles, e Ele disse: ide. Jesus não apenas te vê, mas Jesus também libera sobre mim e sobre você uma instrução. Tudo o que nós precisamos nesse dia é de uma palavra. Talvez você entrou aqui nesta manhã imaginando que precisa de recursos. Talvez você entrou nesta manhã imaginando que precisa de cura. Talvez você entrou nesta manhã imaginando que precisa de auxílio para cuidar melhor dos filhos. Mas o Senhor está insistindo em dizer que tudo que você precisa é de uma palavra. O Senhor estava vendo os leprosos, e Ele disse através de uma instrução: ide. E a Bíblia diz que eles foram. Olhe para cá. Você sabe qual que era a sentença para alguém que se apresentasse diante do sacerdote? Se alguém não estivesse curado, ao se apresentar ao sacerdote, ele poderia ser condenado imediatamente à morte. Jesus está dizendo para os leprosos: ide, se apresentai ao sacerdote. Mesmo sabendo que eles corriam risco de vida, eles decidiram obedecer. Eu aprendo um princípio espiritual poderoso aqui. O milagre, o sobrenatural, ele vai passar por um nível de obediência absoluta. Se você deseja viver o sobrenatural,
se prepare para obedecer, se prepare para viver debaixo de uma palavra, se prepare para se submeter àquilo que o Senhor está falando. A Bíblia diz que eles decidem obedecer. Diga comigo, obedecer. Olhe para cá. Eles poderiam questionar, sim ou não? Quem aqui já questionou esse mês que começou há uma semana? Diga eu. Olhe para cá. Eles corriam risco de vida, sim ou não? Mas a Bíblia diz que quando Jesus olha para eles, Ele não apenas olha, mas Ele libera uma instrução difícil de cumprir: vá até os sacerdotes. Eles não questionam, eles apenas obedecem, se submetem à instrução. E a Bíblia diz que quando eles começam a caminhar em direção ao sacerdote, eles são curados. O milagre acontece no processo. O milagre acontece no caminho. O que Deus está dispensando sobre nós na condição de igreja é: debaixo da instrução, seja obediente, porque no processo eu vou te fazer viver o sobrenatural. Alguém pega essa palavra, pelo amor de Deus, diga glória a Deus. Fala para quem está do seu lado: é tempo de obedecer sem questionar. Hoje Deus vai te curar no processo. Hoje Deus vai te libertar no processo. Hoje o Senhor vai te salvar do processo. Hoje Ele vai ser generoso com a sua vida financeira no processo. Mas para isso, seja obediente para a glória de Deus. Você está comigo aqui? Diga eu. O texto faz questão de registrar que haviam 10 leprosos. Quantos leprosos? A Bíblia diz que Jesus, no processo, no caminho, no percurso, Ele cura os 10 leprosos. Olhe para mim aqui. Está cheio de gente dizendo: quando eu chegar no destino, será extraordinário. E o Senhor está falando nessa manhã: eu quero tornar o processo extraordinário. Puxa o ar, vai. Fala: Jesus. Mais forte como profeta. Fala: Jesus, me ajude a desfrutar do processo. Você está comigo aqui, pelo amor de Deus? Pastor, segunda-feira vai ser como? Extraordinária, porque eu estou no processo, mas Deus está comigo. Terça-feira vai ser excepcional, porque eu estou no processo, mas Ele garantiu: eu estou com você. Quarta-feira vai ser incrível. Tem boleto, tem problema, tem dificuldade, mas no processo há uma garantia. No processo, se houver obediência, submissão, haverá milagres. Quantos recebem essa palavra? Haviam 10 leprosos, sim ou não? A Bíblia diz que Jesus, Ele não cura 9, Ele cura os 10 leprosos. A Bíblia diz que apenas um volta para agradecer. Quantos voltam? Pastora Jordana, olha que incrível. Um leproso dos 10 volta para agradecer. A Bíblia diz que o Senhor curou os 10. Todos foram tocados pela natureza divina. Mas a Bíblia diz que aquele que voltou para agradecer recebeu mais do que todos os outros. Quando ele volta para agradecer pela cura que o Senhor tinha liberado sobre ele, a Bíblia diz assim: a tua fé te salvou. O que ele está dizendo é: para os 9 que eu curei e não voltou para ser grato, eu apenas curei, mas para aquele que manifestou gratidão, eu decidi salvar.
Alguém está comigo aqui, pelo amor de Deus? Fala para quem está do seu lado: é tempo de ser grato, é tempo de esboçar gratidão. Olhe para mim aqui. Você está comigo aqui? Posso falar sim ou não? O que tem roubado a gratidão do nosso coração? Quando eu olho para o lado e percebo que aquilo que Deus está fazendo na vida do outro é maior do que aquilo que Deus está fazendo na minha. Você está comigo aqui? A pergunta que não quer calar é: aonde anda o discernimento, a compreensão profética para entender que cada um está vivendo uma estação individual? O fato de ainda não ter chegado a tua hora não significa que Deus não vai fazer coisas grandes em você e através de você. Pare de olhar para o lado. Pare de se comparar com aqueles que estão vivendo algo maior do que aquilo que Deus está gerando em você. Porque a ingratidão nasce quando alguém decide desmerecer a grandeza do que Deus está construindo e constituindo e estabelecendo através da tua vida. Quantos gratos nós temos aqui? Diga glória a Deus. Segundo, manifeste ações de graças. Manifeste. Primeiro, eu preciso ter consciência que Jesus está de olho em mim, e que os seus olhos são como chamas de fogo. Segundo, eu preciso manifestar ações de graça. Se eu quero viver o sobrenatural, se eu quero vivenciar a grandeza do que Deus me prometeu, eu preciso manifestar ações de graça. No versículo 17 vai dizer assim: e voltou ele, dando graças a Deus. E voltou ele, dando graças a Deus. Sabe o que é incrível? É que ele entendeu que deveria estabelecer um culto de gratidão e não de reclamação. Porque tem muita gente que dentro da igreja estabelece um altar de gratidão, mas fora da igreja estabelece um altar de reclamação. E o Espírito de Deus está dizendo: eu não consigo descer em altares que reclamam, eu não consigo descer em altares que murmuram, eu não consigo descer em altares que não reconhecem coisas pequenas, porque quem não é fiel no pouco, eu não posso exaltar e colocar sobre o muito. Quantos aqui carregam uma palavra de viver coisas muito grandes? Levanta a mão. Uma mão levantada e a outra coloca assim: eu quero profetizar que se o Senhor encontrar um altar de gratidão na tua vida, Ele vai levantar o pobre do pó e do monturo e vai fazer se assentar entre os príncipes para herdar o trono de glória. Eu estou sendo profeta na tua vida para dizer que aonde Deus nessa manhã encontrar um coração que levantou um altar de gratidão a Deus, Deus vai dispensar sobre você um mover que vai te arrancar entre as malhadas e vai te arremessar para o palácio. Eu profetizo Deus se movendo sobre você e sobre tudo que leva o teu nome, e quem recebe diga glória a Deus. Levante as mãos, vamos chamar os céus para descer aqui. Meu Deus, Ele está aqui, ó. Eu me apaixonei. Ai. Chegou. Queimou todos os outros amores. Tudo que nós queremos é o Senhor descendo nessa casa. Queimou todos os outros amores. Vai, vem comigo, vai, declare, vai. E o fogo em Deus. Alguém pode liberar o leão? Diga. Queimou todos os outros amores. Bíblia, segura aí.
que quer viver o sobrenatural. Eu não estou falando de crente religioso que fala eu creio. Estou falando de gente que está disposto a se lançar, dizendo assim: eu estou disposto a ser envergonhado com o Senhor, mas também a ser exaltado com o Senhor. Você acredita nessa palavra, sim ou não? O mesmo refrão, só que agora nós vamos tocar no coração de Deus. As duas mãos, quem pode? Quem tem saúde faz isso, vai. Fogo. Fogo em teus olhos. Ah, eu não abro mão de tocar os céus nessa manhã. Fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Enquanto você adora, Ele visita a tua causa. Queimou todos os outros. Mais uma vez, vai. Só quem está aqui, vai, profetiza. Bíblia, pela última vez agora, fogo, vai. Pelo amor de Deus, vai. Meu Deus, é isso. Segura aí. Fala para quem está do seu lado, coloca o cinto que nós vamos subir. Gratidão é a expressão de uma alma que reconhece. Eu vou repetir. Gratidão é a expressão de uma alma que reconhece. O que Deus está fazendo pode parecer pequeno, mas é um pré-anúncio daquilo que Ele te prometeu. É tempo de sermos gratos. É tempo de reconhecermos a grandeza da glória de Deus nas coisas pequenas. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor veio. Obrigado porque o Senhor decidiu marcar a natureza dessa igreja com a tua glória. Espírito Santo, eu não tenho dúvidas que nesse momento o Senhor está visitando causas. Casas estão sendo visitadas agora pelo poder de Deus. Filhos estão sendo marcados pela unção do Espírito Santo. Funcionários rebeldes serão modificados pelo poder da unção que está sendo despejada sobre você. Empresas que estariam próximos a quebrarem serão agora ressuscitadas pelo poder da palavra de Deus. Porque aonde o Espírito se move, tudo que está sem forma começa a receber forma. As trevas dão lugar à luz, porque a natureza de Deus decidiu visitar este lugar. Pelo amor de Deus, diga, vai. Eu me apaixonar. Segura aí, Bíblia. Fala para quem está do seu lado, se comporte, que você está numa igreja evangélica. Olhe para cá. Preste atenção aqui. É tempo. É um chamado da parte de Deus a essa comunidade. É tempo de sermos gratos com as coisas pequenas. Você está comigo aqui? Não é o carro que Deus te prometeu, mas é um carro que é o pré-anúncio daquilo que Ele vai fazer. Não é a casa que Deus te prometeu, mas é uma casa que já é o pré-anúncio daquilo que Ele vai fazer. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Se tem uma atitude que os céus valorizam, é a gratidão. Seja grato nesses dias. A Bíblia vai dizer em Mateus no capítulo 8, no versículo 1:
que existe um leproso tomado de gratidão, existe a lepra que representa aquilo que você não pode vencer. A Bíblia diz que Jesus está no monte. Jesus está onde? Quando Jesus desce do monte, lá embaixo tem um leproso esperando por Jesus. Esse leproso me ensina algo poderoso, porque ao invés de pedir, ele decide praticar a gratidão adorando a Deus. Quando Jesus desce, o leproso se ajoelha sem falar nenhuma palavra, mas dizendo tudo o que precisava dizer sem se comunicar. Ele se prostra diante de Jesus, e quando ele se prostra, Jesus diz para ele: seja limpo, porque um grato adora, e a adoração produz o sobrenatural. O que o Senhor está dizendo é: ao invés de levantar um altar de reclamação por aquilo que está dando errado, decida manifestar gratidão, e você vai ver o que eu vou fazer. Você está comigo aqui, pelo amor de Deus? Quantos gratos nós temos nessa casa nessa manhã? A pergunta que não quer calar é essa: e se você amanhecesse nessa segunda-feira com apenas aquilo que você decidiu agradecer no domingo, você amanheceria com o quê? Quem está comigo faz assim, vai. A empresa que eu tenho é uma, a família que eu tenho é altar de murmuração. Eu vou falar algo aqui. Você quer ver Deus começar a mudar o cenário? Tudo está dando errado, mas alguém decidir levantar um altar de gratidão, dizendo: eu confio, eu acredito, eu creio. Meus olhos não estão vendo, mas meus ouvidos ouviram acerca daquilo que o Senhor disse que vai fazer. Eu acredito, Paizinho. A minha carne está gritando, a minha alma está saltando, mas eu creio. Por isso eu decido te agradecer e te adorar nesta manhã. Sabe o que vai acontecer? O Espírito vai descer em todos os lugares que a Bíblia preanuncia que o Espírito desceu. Todos foram modificados imediatamente, porque quando o Espírito desce, ele produz uma mudança imediata. Você está comigo aqui? Levante a sua mão, pelo amor de Deus. Diga comigo: eu vou estabelecer um altar de gratidão. Essa manhã, para você dizer na sua alma: Senhor, graças eu te dou, porque o Senhor me livrou. Graças eu te dou, porque o Senhor me curou. Graças eu te dou, porque o Senhor me prosperou. Graças eu te dou, porque o Senhor mudou a minha sorte. Graças eu te dou, porque eu tenho uma casa. Graças eu te dou, porque eu tenho um carro. Graças eu também te dou, porque eu ainda não tenho carro. Graças eu te dou, porque eu tenho uma mesa farta. Graças eu te dou, porque na segunda eu tenho para onde ir, para poder produzir riquezas. Não é o tanto que eu queria, mas eu tenho um destino. Graças eu te dou. O que o Espírito Santo está dizendo é tempo de manifestar gratidão. É tempo de manifestar gratidão. É tempo de levantarmos um altar de gratidão. Só quem recebe essa direção, diga glória a Deus. Pode aplaudir, vai. Quero terminar aqui. Primeiro, Jesus está de olho em você. Segundo, é tempo de expressar o quê? Quer ver Deus entrar no negócio e abrir o seu negócio assim, de mexer com tudo que você imaginou? Jesus está de olho em você. Então seu comportamento não pode ser mais aquele que você teve em março. Segundo,
Nós vamos deixar o altar da reclamação e vamos levantar um altar de gratidão. Terceiro, eu acabo aqui. Apresente no altar a fé certa. Apresente no altar a fé, porque tem fé errada. Você está comigo aqui? 4 tipos de fé que tem na Bíblia. Eu já ensinei sobre isso, mas hoje eu preciso repetir, porque o Espírito Santo está falando aqui no meu espírito. Primeira fé, Mateus 17, 20. Em verdade vos digo que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e isso acontecerá. O que Jesus está nos ensinando aqui? Que a fé certa é capaz de mexer com os montes. A fé certa, ela muda realidades. A fé certa, ela produz o extraordinário, o sobrenatural. Primeiro tipo de fé, a fé natural. A fé, essa todo mundo tem. É aquela que eu preciso ver para crer. Eu preciso. Sabe quando o discípulo diz para Jesus: se eu tocar, eu vou acreditar. Fé natural. Essa fé não consegue mudar um côvado ao curso da sua vida. É uma fé que todo mundo tem, mas é uma fé que, se aplicada, não muda cenários. Ela não mexe com o destino de ninguém. Segunda fé, a fé salvífica. É a fé que é dada a muitos apenas para a salvação. Você já parou para pensar que tem gente que nunca acreditou em Deus, mas antes do último suspiro, ele recebe uma fé apenas para dizer: eu acredito. Ele recebe o Senhor e a Bíblia diz que ele morre. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por intermédio da fé, e isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus. A terceira fé, a fé como dom espiritual. Olhe para cá que você precisa aprender isso aqui. Não se distraia. Você que não é pai e mãe, não se movimente, por favor. Olhe para cá, estamos acabando. A fé como dom espiritual está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A Bíblia diz assim: que foi dado aos homens a fé como dom. 9 dons espirituais foram liberados sobre nós. Esta fé não pode ser confundida com a quarta fé, que é a fé que é o resultado do fruto do Espírito. Alguém me perguntou há poucos dias: pastor, qual que é a diferença do fruto da fé com o dom da fé? Olhe para cá. O dom da fé está lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, quando Paulo vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Quando o Espírito Santo decidiu morar em você, 1 Coríntios 3,16, ele plantou dentro de você um fruto. Diga comigo, fruto. Só que esse fruto, ele tem 9 características. São 9 frutos ou um fruto? 9 frutos ou um fruto? Um fruto com 9 características, sim ou não? Então o Espírito plantou o fruto chamado fruto da fé. Esse fruto, ele serve para edificação pessoal. É a fé que você vai precisar para poder se relacionar com Deus. Essa é a fé individual. Esta é a fé que o Senhor plantou em você para a sua construção com Ele. Só que em 1 Coríntios 12, 9, fala de um outro tipo de fé. A fé como dom espiritual. E a fé como dom espiritual, ela foi dada a alguns por intermédio do mesmo Espírito, mas para edificação da igreja. Então esta fé, ela não é para mim, ela é uma fé sobrenatural para edificação do corpo de Cristo. O que a Bíblia está dizendo é: existe uma fé que não é uma fé comum, que é uma fé sobrenatural. E essa fé é dada pelo Espírito com o propósito de edificar a igreja. Coloca a mão assim no coração e declare comigo: eu tenho o fruto do Espírito chamado
fé. Você está me vendo aqui, sim ou não? Aonde está o fruto? Fala comigo, está dentro. A pergunta que não quer calar é: por que você está procurando respostas do lado de fora? O fruto está onde? E você está olhando para a circunstância que está do lado de fora para quê? A resposta que você procura está onde? Diga comigo, a resposta que eu procuro nesta manhã já foi plantada dentro de mim. Você está comigo aqui, pelo amor de Deus? Olhe para cá. O problema é que Satanás está convencendo eu e você que nós precisamos procurar fora aquilo que o Espírito Santo decidiu esconder dentro. Aí o tempo todo você está tentando encaixar as peças. Se na segunda-feira ele me ligar, o milagre acontece. Não. Deus não precisa de uma ligação para produzir um milagre. Deus não precisa de encaixar peças para produzir um sinal. O que o Senhor está dizendo é: procure do lado de dentro aquilo que você precisa para viver milagres do lado de fora. Não procure do lado de fora, mas procure do lado de dentro. Eu estou sendo um profeta. É tempo de procurarmos do lado de dentro aquilo que o Espírito escondeu para vivermos o sobrenatural do lado de fora. Quem recebe, diga glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Quero terminar aqui. A pergunta que não quer calar: qual é a fé que precisamos ter para vivermos o sobrenatural no mês de abril? De verdade, irmãos, não é frase de efeito de crente motivado, não. Quem quer viver o sobrenatural em abril? Eu não estou falando em maio, não, irmãos. Eu estou vivendo um dia de cada vez. Eu quero viver hoje. Não é segunda-feira. Segunda-feira tem um milagre generoso da parte de Deus que vai nos pegar na segunda. Mas no domingo Deus preparou algo poderoso. Você está aqui? Diga glória a Deus. Agora preste atenção. No ano 605, a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor, o imperador, o maior império da época, o Império Babilônico, ele decidiu tomar como escravos alguns judeus. E a Bíblia diz que no ano 605 ele leva para o Império Babilônico 3 jovens. A Bíblia diz que esses 3 jovens, nome hebraicos, Ananias, Misael e Azarias, nome cananeu, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram levados para o maior império da época. O rei imperador levanta uma estátua, e ele diz assim: quando a música tocar, aquele que não se dobrar diante da estátua será jogado na fornalha. A Bíblia diz, 3 garotos de aproximadamente 16 anos, eles decidem não se dobrar. E a Bíblia diz que os sátrapas começam a tocar. Alguém vai denunciar para o imperador que eles não se dobraram. O imperador olha para Sadraque, Mesaque e Abidnego e ele diz assim: vocês vão ou não vão se dobrar? Porque se vocês não se dobrarem, eu vou lançar vocês na fornalha aquecida 7 vezes, e vocês não sobreviverão. Qual é a fé que eu preciso ter? A Bíblia diz que esses 3 garotos, eles olham para o imperador e eles dizem assim: ó rei, fique sabendo que nós não nos dobraremos, e se você nos jogar, fique sabendo também
que se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se Ele não quiser, mesmo assim, nós não nos dobraremos. Sabe o que eles estão nos ensinando aqui? A fé genuína é aquela que não se submete à circunstância, mas que acredita na palavra que Deus falou. O que o Senhor está dizendo é: eu posso até não mudar a circunstância na segunda, mas a palavra continua sendo a mesma. É tempo de viver o sobrenatural. Você está comigo aqui? Para a gente fechar esse culto, levanta as duas mãos, você que tem saúde. Se Deus fizer. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Você está aqui? Vai. Porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não Segura aí, der, segura. continua. Você quer viver sinais essa semana? Você não vai cantar, você vai rasgar o coração para a gente fechar esse culto. Você está comigo aqui? Então levanta as duas mãos, você que tem saúde, vai. Você vai rasgar o coração agora com o refrão dessa canção. Vai, vem comigo, vai. Se Deus fizer, É isso. Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Tua segunda está sendo visitada agora, ó. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Mais uma vez, vai. Se Deus. Deus fizer, Ele é Deus. Mais forte, vai. Não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Olha para cá. Deus. A fé genuína não é aquela fé grandiosa, porque tem gente que acha que a sua fé é tão impressionante que ele tem fé na fé e não fé em Cristo. Você está aqui? Pastor, eu tenho uma fé poderosa, não entendeu nada. O Senhor está menosprezando a grandeza da fé de alguns, dizendo: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, isso acontecerá. Porque não está ligado no tamanho da tua fé, e sim em quem a tua fé está estabelecida. Você está comigo aqui? A fé genuína é aquela que não se sustenta na expectativa do resultado, e sim na natureza daquele que prometeu.